Dando prosseguimento à nossa programação, teremos agora a conferência intitulada Neoconstitucionalismo. Para coordenar a conferência, chamamos à mesa de trabalhos o excelentíssimo desembargador, diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região e presidente da comissão organizadora deste congresso, Dr. José Antônio Pancotti. E é com muita satisfação que recebemos nosso conferencista, Dr. Humberto Bergman Ávila. Com a palavra, o coordenador do painel. Muito bom dia a todos. Dando prosseguimento ao nosso evento, nós vamos ter a honra de ouvir agora a conferência do professor Dr. Humberto Ávila. Dr. Humberto Ávila é livre docente em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito e especialista em estudos de metodologia da ciência do direito pela Universidade de Munique, República Federal Alemã, mestre em Direito pela Faculdade de Direito e especialista em Finanças pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor adjunto concursado de Direito Tributário, Financeiro e Econômico da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde é professor dos cursos de mestrado e doutorado e chefe do Departamento de Direito Econômico, ex-pesquisador visitante das universidades de Harvard, Estados Unidos, Heidelberg e Bonn, na Alemanha, advogado e parecerista em Porto Alegre. Principais obras no exterior: Limitações ao Poder de Tributar, Baden-Baden, Nomus 2002. Teoria dos Princípios, Berlim, Dunker and Humboldt 2006. No Brasil, Teoria dos Princípios, em 2009, Sistema Constitucional Tributário, em 2009, e Teoria da Igualdade Tributária, em 2009. Obviamente que o que nos motivou a convidar o Dr. Humberto Ávila para esta conferência sobre neoconstitucionalismo é, notadamente, as suas obras e a sua militância no magistério. Eu espero que nós possamos aproveitar bem as suas palavras e convido Vossa Excelência para a sua manifestação. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar aqui presente e imagino que muitos dos senhores devem estar perguntando o que eu estou fazendo aqui. Essa pergunta eu próprio fiz a mim mesmo também e, apesar de tudo, fiquei muito feliz com o convite do Dr. Pancotti. Eu, quando recebi a ligação dele, tive a reação óbvia. Mas, desembargador, eu sou um advogado em Porto Alegre que milita no direito tributário. O que eu vou fazer num congresso de direito do trabalho? E aí ele me reforçou as qualidades do evento, a qualificação do público e o interesse cada vez mais crescente nos estudos de direito constitucional, que é matéria da minha predileção. E nessa situação, eu me vi de maneira muito semelhante àquela história que eu conto muito rapidamente, em tom de bom humor, para explicar como eu me senti. Conta-se que um sujeito que era muito parecido com o Frank Sinatra, mas obviamente não era o Frank Sinatra, foi a Nova York e se hospedou no Hotel Plaza. E cada vez que ele retornava para o hotel, havia uma multidão de pessoas que rasgava suas roupas gritando Frank Sinatra. Ele entrava no saguão do hotel, bravíssimo, e exclamava: mas eu não sou o Frank Sinatra.
Isso se repetiu várias vezes, até que ele sai, retorna, a mesma multidão rasga suas roupas, ele entra esbravejando no saguão, dizendo que não era o Frank Sinatra, sobe para o seu quarto, abre a porta, e quando ele abre a porta, existe uma mulher linda e maravilhosa que olha para ele e diz: "Oi, Frank." E ele então diz: "Se querem que eu seja o Frank Sinatra, então eu sou o Frank Sinatra." Se querem, portanto, que eu me dirija a vocês num auditório qualificadíssimo, eu venho com um enorme prazer. Esclareço desde já que tem uma desvantagem que ao mesmo tempo é uma vantagem. Eu não conheço o direito do trabalho. Uma vez eu, aplicando uma prova, vi que um daqueles alunos que se senta mais ao fundo e que não estuda, que tem o cabelo cuidadosamente descabelado e usa brinco, estava absolutamente tranquilo na prova. E eu fiquei muito curioso, me dirigi a ele no final e perguntei: "O senhor deve ter estudado muito, porque estava absolutamente tranquilo." E ele me disse o seguinte: "Não, professor, nada como a tranquilidade de quem sabe tudo ou não sabe nada. O problema é saber mais ou menos. Eu não sei nada do direito do trabalho." E tem um ponto de vista externo, e o ponto de vista externo transforma uma desvantagem numa vantagem. Eu olho com absoluta indiferença, sem interesse nenhum. A minha relação com o direito de trabalho é nenhuma. E isso me ajuda a verificar, sob esse ponto de vista, onde se encontra a doutrina do direito de trabalho, pelo que ela passou e para onde ela eventualmente vai se dirigir. O tema neoconstitucionalismo é o tema da moda. E eu tenho acompanhado as manifestações em livros e congressos dos militantes do direito de trabalho que reclamam uma maior influência da Constituição no trato do direito tributário. Esse fenômeno do neoconstitucionalismo, que é novidade talvez no direito de trabalho, não é novidade nos outros ramos do direito, que já começaram a partir para este futuro, para onde o direito de trabalho pretende ir, com aspectos positivos e aspectos negativos. Por isso a importância de um olhar absolutamente descomprometido, que permita com que nós analisemos cientificamente este problema. Não de maneira parcial, como aquela mãe que uma vez foi perguntada: "E aí, como é que estão seus filhos?" "Olha, o meu filho está muito bem, arranjou uma namorada que faz tudo para ele. Agora a minha filha, coitada, arranjou um vagabundo que quer que faça tudo para ele." Esses dois pesos e duas medidas, dependendo do interesse que se venha a defender, se é do empregado, se é do empregador, se é individual, se é coletivo, às vezes compromete uma análise isenta. A atenção à Constituição, ela é oportuna, tendo em vista que existe um discurso muito evidente e que foi aqui comprovado pela palestra do excelentíssimo senhor ministro do TST a respeito do anacronismo da legislação de 1943. Esse anacronismo, para mim, realmente é evidente. Faz 70 anos que foi instituída a Justiça do Trabalho. 70 anos é um longo período. A CLT foi editada em 1943. Pensemos nós, num esforço de alguns minutos, como é que era a realidade de 1940. O país tinha 40 milhões de habitantes. Hoje nós nos aproximamos dos 200 milhões. A população era marcadamente agrícola, 2/3 no campo. Essa equação se inverteu. Nós temos agora concentração nas grandes cidades. A população era equilibrada entre homens e mulheres.
Hoje, as mulheres suplantam os homens, não apenas em número, também em competência. Temos uma presidenta do Brasil. O índice de alfabetização era aproximadamente 40%. Hoje é aproximadamente 90%. O índice de escolarização era por volta de 40%. Hoje está acima de 95%. A população, como eu disse, era marcadamente agrícola, muito mais jovem do que é hoje. A expectativa de vida em 1940 era 42 anos. Hoje a expectativa de vida média é de 70 anos. As pessoas naquele período eram mais jovens. Hoje elas são mais velhas. Há inclusive consequências com relação a questões previdenciárias, não apenas questões trabalhistas. As famílias eram menores. O número médio de filhos era de 6. Hoje é de 2. Naquele tempo, o pai mandava, os filhos obedeciam. Os pais batiam nos filhos. Hoje, as mulheres mandam nos maridos, porque os filhos mandam nos pais, quando não batem nos pais. As pessoas escreviam cartas. Hoje, não apenas mandam e-mails, como mandam torpedos. As pessoas conversavam entre si. Hoje as pessoas se comunicam pelo Twitter, pelo e-mail. As pessoas se abraçavam. Hoje as pessoas se abanam. Uma viagem para a Europa demorava 3 meses de navio. Hoje é tudo feito de avião. Se pode ir do sul do Brasil ao norte do Brasil em meio-dia, depois de 15 barrinhas de cereal. A realidade mudou. O que nós tínhamos em 1940, década em que foi editada a consolidação das leis de trabalho? Nós tínhamos um regime autoritário, Estado Novo. Nós tínhamos uma outra Constituição, a Constituição que foi feita pelo Francisco Campos, que tomou como modelo a Constituição polonesa, e foi editada então a Constituição que estava vigente no momento em que a consolidação das leis de trabalho foi editada, a Constituição polaca, autoritária. Hoje nós temos uma Constituição cidadã, que começa com princípios fundamentais e continua com direitos e garantias individuais e segue com direitos sociais. A Constituição é outra. Os valores são diferentes. Naquele momento nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um empregado modelo jovem, branco, eventualmente analfabeto, não escolarizado, católico e com pouca informação. Hoje nós temos um empregado mais maduro, que vive em grandes centros urbanos, que é bem informado, que é escolarizado e é alfabetizado. Naquele momento, a ideia era: vamos cuidar do hipossuficiente, porque ele não consegue cuidar dos seus direitos. E havia um modelo de empregado típico, que orientou a edição da CLT. Hoje nós temos o empregado hipossuficiente, mas nós temos o grande empregado de multinacionais, os CEOs. Nós temos o chão de fábrica e nós temos as grandes corporações. Nós temos quem tem liberdade, nós temos quem não tem liberdade. Nós temos empregados mais fortes que os empregadores. Nós temos instituições que dependem de pessoas. Portanto, o eixo mudou. Em 1940, não existia computador. O primeiro computador que foi inventado foi o ENIAC, da IBM, em 1941. O computador ocupava um quarteirão. Hoje o computador cabe na mão. Nós